Olá, queridos! Eu tô aqui no terceiro vídeo para falar sobre o desenvolvimento emocional do adolescente. O desenvolvimento emocional, ele é marcado pela capacidade de percepção, de avaliação e do controle das emoções. Ele é um processo biológico que é impulsionado pelas mudanças físicas e cognitivas, influenciado também pelo contexto e pelo ambiente. Vamos entender que algumas coisas aí afetam, né, esse desenvolvimento emocional, então, e fazem toda a diferença. O adolescente, ele começa a ter um gerenciamento pessoal, então ele começa, o que é isso, né? Ele começa a ter entendimento das suas emoções e a reagir, né, frente a essas emoções. Lembra que eu falei lá que a criança pequenininha, ela sabe da emoção, mas ela não entende aquele sentimento. A gente na fase da adolescência que começa esse entendimento, e tem muito adulto até que não consegue compreender suas emoções. A gente vai entender, né, mais pro final aí do vídeo. Uma outra coisa que afeta muito a questão do desenvolvimento emocional são os hormônios. Os hormônios, eles, no adolescente, a gente tem bastante alteração hormonal, então os adolescentes tendem a ter respostas mais emotivas, usando menos o raciocínio racional, e por isso eles precisam, de suma importância, né, que exista um cuidador e um responsável que possa guiá-lo para resultados melhores. Vamos lembrar que é uma época, né, o adolescente está passando por uma época que exige dele respostas rápidas, né, e prova de Enem, estresse com os colegas, muitas vezes com grupos de colegas, pressão do grupo de colegas, isso tudo exige uma resposta rápida, e muitas vezes o adolescente muda de resposta, porque ele ainda não encontrou uma resposta que seja dele. E justamente nesse momento a gente tem que compreender que, mesmo com esse estresse todo acontecendo com o adolescente, essas situações estressantes podem ter um desfecho bom, e isso precisa ser explicado para o adolescente. Então veja quantas conquistas, né? Carteira de motorista, passar no Enem, novas amizades que podem surgir, expectativas de relacionamento, de envolvimento, né? Então, assim, lembrar que o envolvimento nunca será com um adulto, porque a fase cognitiva está em andamento. Mas começa a haver esse entendimento. Então, a conversa é importante. Existem questões únicas que estão relacionadas aí ao desenvolvimento emocional e que afetam diretamente o desenvolvimento emocional, e estão relacionadas ao mesmo tempo com as mudanças físicas, né, e a capacidade do adolescente dessa consciência emocional. A autoestima, que é como a pessoa se sente em relação a si mesma, a maneira que ela percebe os seus próprios talentos. Olha a importância do cuidador, né, tá incentivando os talentos do adolescente, está falando sobre esses talentos do adolescente. Podem ocorrer transtornos alimentares, né, que são aí, os transtornos alimentares são distúrbios de saúde mental que podem ocorrer nos adolescentes. E lembrar sempre que o fato do adolescente estar se sentindo bem com ele mesmo não tira ele de situações de risco, situações de envolvimento com drogas e situações de risco de vida mesmo. Portanto, é muito importante que exista um monitoramento do cuidador e do responsável. Nessa fase da adolescência, é a fase que está ocorrendo a formação da identidade, que é um processo interativo que os adolescentes fazem repetidamente, né? Eles têm diferentes ideias, né? As ideias estão borbulhando, fazem amigos, várias atividades ao mesmo tempo. Isso é normal. E isso é saudável, porque permite ao adolescente aprender mais sobre ele mesmo e sobre o meio que ele vive. Mas precisa ser balanceada. Novamente, o papel do cuidador ou do responsável, pai, mãe, avó, enfim. As situações de estresse, repetindo aqui, eles vivem várias situações de estresse. Nós precisamos lembrar disso.
E elas necessariamente não são negativas, mas existem situações de estresse negativas que podem influenciar negativamente esse processo de desenvolvimento emocional, que são situações de estresse contínuo, bullying, abuso, presenciar situações abusivas, muitas vezes na família, brigas, né, excessivas, uma família muito turbulenta, né? Essas situações estressantes podem desenvolver problemas de saúde crônicos no adolescente, ansiedade, e podem ser o gatilho para transtornos emocionais. Um forte sistema de apoio pode ajudar o adolescente. Vocês percebam a importância do cuidador, do responsável, porque esse sistema de apoio é que vai dar todo o suporte para o adolescente ter o completo entendimento das suas emoções e poder ter as reações lá na frente adequadas para cada situação. E como é que os pais podem fazer? Porque não é fácil, né? Falando assim parece fácil. Como é que os pais podem fazer para conseguir também se controlar? É importante ter uma rede de apoio de pais, você fazer amigos dos pais dos outros adolescentes, porque vocês podem se apoiar, né? Não criem metas inatingíveis para os seus adolescentes, porque vocês vão se frustrar e vão acabar passando esse sentimento, né, para o adolescente. Valorize a identidade de cada um, ou seja, a habilidade de cada um, ou seja, o estilo de cada um precisa ser valorizado, né? Resolva conflitos respeitando a ideia dos adolescentes, mas lembrando que vocês são os responsáveis, eles são menores e vocês têm o controle da situação. E, principalmente, saber administrar os próprios sentimentos. Que nesse caso aí, às vezes é assim, eu canso de escutar de pais, eu tenho vontade de matar, quero matar. Gente, nós temos que aprender a controlar nossos sentimentos. Então, algumas vezes eu até indico realmente, né, terapia, porque a pessoa precisa saber entender o próprio sentimento para poder estar dando suporte para o adolescente. Como é que isso tudo vai acontecer? Fortalecendo as habilidades de comunicação, conversando com o adolescente, nutrindo habilidades de autorregulação, ou seja, você e o adolescente saberem o momento de parar de falar, de deixar que o adolescente fale para você poder mostrar os seus argumentos, construir um vocabulário emocional que seja rico. Esse vocabulário emocional necessariamente não é construído com palavras, ele pode ser construído com atitudes e com gestos, né? Aquela coisa que a gente escutava muito, né? Eu entendo a minha mãe pelo olhar. Isso existe, né? E isso é que cria, na verdade, a questão do relacionamento importantíssimo entre o cuidador e o adolescente. Ajude o adolescente a lembrar e perceber situações que colocam ele em risco. Então, quando você perceber que ele está entrando em risco, evita conflito, mas mostra para ele, essa é uma situação de risco. Promover as habilidades de gerenciamento de estresse. Então, o que você pode fazer para você gerenciar o seu estresse? E prestar atenção muito nos sinais de aviso de que alguma coisa não está indo bem. Aquele adolescente que está agressivo demais, que está introspectivo, que está triste, que mudou muito o seu comportamento e a sua personalidade, é um adolescente que precisa de ajuda profissional, ok? Resumo também, e vou repetir o de sempre, é uma fase complicada, é uma fase de desenvolvimento em vários sentidos e sim, precisa do acompanhamento do pediatra. Esse vídeo não substitui o acompanhamento de longe, né? É só um toque, ok? Beijo!